Olá, tudo bem com vocês? Voltei aqui para falar mais sobre esse projeto Playing for Curitiba ou Canta Curitiba, como quiserem chamar. Ele veio, novamente, vou ter que explicar que ele veio de um projeto inicial que era a Rádio Música Curitibana. E, novamente, tenho que também salientar que não era uma rádio oficial com ondas de FM ou AM, mas era uma rádio web. Senão tem uns chatos aí, vão dizer que não, isso não existe, que é uma rádio. Né? Chatinhos. Enfim. E então a gente. Eu converso com o meu então sócio, o Luciano, e depois de alguns estudos que a gente tinha feito, que eu tinha feito, né? Para criar o Play for Curitiba, a gente vai lá e solta o Play for Curitiba. No primeiro vídeo, se você não assistiu, assista, eu falo sobre de como ele surgiu. E aí entra a RPC TV. E entra com esse vídeo. E eu acho que ele foi. Primeiro ele foi gravado, se eu não me engano, eu não vou conseguir lembrar agora. E depois ele foi. Eles soltaram no aniversário de Curitiba e depois a gente inclusive tocou no aniversário de Curitiba na Rua 15, né, no aniversário de Curitiba, com um show bem espetacular que teve toquinho. Foi bem. Não, foi bem ruim, na verdade, não foi muito legal não. O pessoal que fez o som do toquinho foi muito sacana com a gente. A gente ficou mais de meia hora para tentar reconfigurar a mesa e quase não conseguiu reconfigurar a mesa de som. Mesmo assim, a gente fez o show para mais de 10 mil pessoas, onde todo mundo cantou. Quem estava lá, todo mundo cantou. Daquelas 10 mil pessoas, a gente colocou muita gente no palco. Eu não sei se tem vídeo disso, eu acho que deve ter. Depois eu vou procurar e vou colocar. Mas eu vou voltar com este vídeo aqui, até para que a gente se situe e que eu possa situar você. Ai, 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 bateu saudade, resolvi ligar. Me deu vontade de te ouvir falar. Já nem me lembro quanto tempo tem. Você veja que aqui é outra coisa, né? Você tem uma edição de áudio que foi feita pela RPC. Foi regravado todos os instrumentos, tudo foi regravado. Cantores foram regravados. E alteraram a música. Porque ela não. E por que alteraram? Né? Porque ela não combinava com a RPC. O Nosso Medo Não Vai pro Jornal, ou seja, ela também se eu não me engano, eles são filiados ou sócios da Gazeta do Povo. E a outra frase também que mudou é O Nosso Amor Não Passa na TV, e ela vira outra coisa, né? Agora ela passa na TV, O Nosso Amor agora passa na TV. Não gostei muito na época, acho que nem o Mauro deve ter gostado, mas a gente, isso mudou a música, mas também mudou o jeito que as pessoas estavam vendo essa música, né? Quando a gente fez esse show na Rua 15, e a Rua 15 em Curitiba ela vai da Praça Osório até. A gente ficou bem. Até a Federal, a gente ficou bem no miolo, né, da praça. Da praça não, desculpa, da Rua 15. E ali que foram colocadas as câmeras e tal, né? Mas tem que lembrar. Opa, alguém está me chamando aqui, eu vou desligar para não atrapalhar. Pronto, já desliguei. Desculpa. E eles armaram as câmeras, deram uma câmera na minha mão. E, vamos começar a gravar aqui. Mas lembrando, você vai ver que tem um monte de gente cantando. Mais um monte de gente cantando. Que são pessoas que estavam na rua. E por que isso acontece? Porque no intervalo comercial da programação da RPC, eles jogavam um pouquinho, ali uns 15 segundos, 10 segundos, 15 segundos deste ai ai ai. Então ficou na cabeça das pessoas. Acho que foram 3 meses antes. Eu não vou lembrar porque já faz 10 anos, né? Mas ficou macetando essa música, né? E por isso que ela vai acontecer muito forte dentro das escolas. Crianças vão cantar. Inclusive,
eu, o Mauro e o Luciano e o Eugênio recebemos ali uma menção honrosa da Prefeitura de Curitiba por ter feito esse projeto, né? Eu tenho que procurar aqui, eu tenho ele aqui. Ai, 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 tanta coisa que aconteceu. Senhorzinho Mas tava eu lá. vou bem, isso é desejo seu. O tempo voa e vai passando o trem. Ai, 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 o nosso medo não vai pro jornal. A gente é um e cada um não tem um outro igual. Então por que tamanha solidão? Se o nosso amor já passa na TV, sair correndo e me dizer bem sem jeito que amo você. Março, RPC TV Canta Curitiba. Ah, então, olha só. Deixa eu tirar essa propaganda aqui. Vou deixar um teaser aqui. Esse ano eu quero criar o meu próprio mundo com programação. Vou deixar um teaser com o Rafa. Aqui, a gente tava na praça. Bom, olha só. Você vê que a RPC, a gente grava um pouquinho antes do aniversário de Curitiba e você veja que tem muita gente cantando. Claro, muita gente, estou exagerando aqui, mas tem um pessoal cantando na Rua 15. Ninguém ali foi... não foi uma montagem, sabe? O pessoal estava mesmo cantando a música. Foi assustador, principalmente quando o Namastê, a banda Namastê da Ana Maria e do André, eles nos convidam para fazer um show com eles. Acho que tinha Nath Roots, tinha um show de reggae assim, bem forte em Curitiba nesse dia, e eles também iam tocar. E de repente eu vi-o cantando ali em cima do palco para umas 5 mil, 6 mil pessoas. O que era muito diferente para mim, assim, que venha de um rock mais urbano, aquela coisa mais punk rock, né? Que a gente fazia show ali no máximo para 300 pessoas, e eu vocalista em The Heavy Metal, fazendo show, tá, tudo bem, já fiz show para mais de 700 pessoas, mas não era a mesma coisa. Era completamente diferente. Um monte de gente cantando uma música autoral de um compositor curitibano. Então eu tive que fazer um corte aqui, porque então aconteceu algumas... Eu tenho um gatinho e ele é muito miador, ele mia o dia inteiro. Então às vezes ele dá umas atrapalhadas nas gravações, e é por isso que o canal não tem, às vezes, gravação, porque... E eu uso a voz digital porque é impossível. Ele fica miando toda vez que eu vou falar. Agora eu aproveitei que ele foi dormir e aí eu tô fazendo o vídeo aqui. Ai, 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 bateu saudade, resolvi ligar. Me deu vontade de te ouvir falar. Já nem me lembro quanto tempo tem. Ai, ai, ai. Você sabe que... Canta Curitiba. Era divertido, cara. Era muito divertido. Mas tem uma história que eu preciso contar aqui. E eu até fiz esse corte porque eu precisava contar essa história. Quando a gente estava gravando o projeto com a RPC ali na Praça Osório, que ia na Rua 15, um dos diretores pediu para mim assim, olha, Rodrigo, a gente precisa de mais gente participando aqui porque veio pouco músico. E não era pouco músico, ali tinha umas 30 pessoas, mas o tempo estava correndo e sabe como é que é, né? O artista, você convida ele para as 14 horas, ele vai aparecer às 16. Não, principalmente quando é a gravação assim. Então o que aconteceu? Eu saí correndo pela Rua 15 para achar alguma pessoa que estivesse ali tocando, porque sempre tem alguém tocando na Rua 15 de Curitiba. Quem eu encontrei?
um músico conhecidíssimo aqui em Curitiba, que tem mais de 40 discos lançados, não, o Plá. Cheguei para o Plá e falei assim, Plá, tudo bem com você? Como é que você está? Ele me cumprimentou. E eu falei, olha, a gente tem um projeto que chama Canta Curitiba, que veio de um outro projeto chamado Rádio Música Curitibana. E eu queria te convidar para participar da gravação que a gente fez e que vai vir para o aniversário de Curitiba. Foi fechado pela RPC e a gente vai fazer ela para o aniversário de Curitiba, que é a música do Mauro Barbosa. O Plá, sem papa na língua, papas na língua, acho que fala, falou para mim assim, dane-se, vocês não escolheram a minha música, então eu não vou fazer. Eu fiquei olhando, juro por Deus, eu fiquei olhando assim, tá bom, e fui embora. Depois desse dia eu nunca mais falei com ele, também não me interessa. Então voltando a fazer mais um corte, vamos voltar. Essa gravação é a gravação que eu acho mais bonitinha assim que eu fiz. Eu não lembro quem fez esse violão, não lembro. Talvez tenha sido o André, do Namastê. E aí quem fez a edição deste áudio, se eu não me engano, fui eu. Junto com o Luciano. O Luciano me ajudou a fazer a edição desse áudio, porque na época também eu não conhecia nada de edição de áudio. Hoje já tenho curso e tal, mas é bem diferente. Então vamos voltar. Quero voltar lá para falar com você e tal. Vou fazer mais um corte. Valeu, obrigado. Mas deixa eu fazer uma correção aqui. Na verdade, até essa nova versão que foi feita, ela foi gravada pelo Eugênio. O Eugênio Fim, da banda Regra 4, na época. Eu acho que ele continua com a banda Regra 4, que a banda é dele, né? Pelo menos era dele. Ele que fez as gravações dos instrumentos musicais. E, se eu não me engano, isso foi feito num dia só. E foi numa praça bem próximo ali da RPC. Então ele ficam os estúdios da RPC. Inclusive a gente fez algumas gravações extras também, que provavelmente só ela tem. Eu até agora eu não encontrei aqui nenhuma. Mas tem outros vídeos aqui que eu posso colocar. Dar os parabéns? Não, de celebrar o aniversário. Aqui foi antes. Sabe qual é a melhor forma de celebrar um aniversário? De dar os parabéns? A gente acredita que é cantando. É isso? E que tal cantar com um pouquinho? Dar os parabéns? Você viu que a Ana Maria ali fala do Toquinho, né? Então nós íamos fazer um show na Rua 15 junto com o Toquinho. Para nós, assim, isso foi combinado, não foi com a RPC que foi combinado com a Fundação Cultural de Curitiba. Mas no fim a fundação foi dando espaço pra gente, assim, se tinha espaço pro artista curitibano naquele dia, era o último espaço e no final do dia e a gente podia só fazer 4 músicas. Então o dia inteiro de shows e o artista curitibano tinha só um pedacinho. Isso que a gente nem cobrou. Mas enfim, fica por aí. O Zorba Mestre, né? Baita cantor também, que foi cantor da Big Time. Eu fico por aqui com esse vídeo e talvez eu não faça mais nenhum. Ninguém me pediu para fazer esses vídeos aqui. Eu só quis deixar esse registro de como as coisas aconteceram e de como eu vi, né? Como eu vi como produtor. Não vou dizer produtor musical, porque o Eugênio Fim, que foi o produtor musical desse trabalho, mas como produtor cultural, né? Como músico também. E deixar esse relato. Provavelmente o Eugênio viu de outra forma, o Luciano viu de outra forma, porque cada um tem a sua história para contar. O Zorba viu de uma forma, a Ana Maria viu de uma forma, o GG Félix viu de uma forma, o Rafa viu também, a Jo Nunes
enfim, todo mundo que apareceu, todo mundo que participou, todo mundo que contribuiu com esse trabalho. E também tem um outro detalhe, contribuição do trabalho. Eu acho que ali a gente só foi a semente. Se ela deu fruto ou se nasceu uma árvore, pouco importa, né? A gente só foi a semente ali de algo. Claro que eu sei que existiram anteriormente outras sementes e também, depois do projeto que a gente fez, também vieram outras sementes. Mas eu até agora não entendo uma coisa. Por que Curitiba é tão ruim com seus artistas? Valeu! E os artistas mesmo são ruins com eles mesmos, né? Entre eles. Por que, gente? Por que isso? Que chato. Chato demais. Valeu, aquele abraço. Até.